Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química. Na última aula nós falamos sobre tabela periódica, nós vimos toda a organização da tabela periódica e hoje nós vamos falar de propriedades periódicas. Vamos apenas relembrar algumas coisas, da aula passada para podermos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de hoje. Tá? Na aula passada, nós falamos da organização da tabela, as divisões em famílias e períodos, metais e não metais, elementos representativos e de transição. E algumas coisas são essenciais para entendermos a aula de hoje. Então, vamos lembrar aqui. A tabela periódica ela está dividida em famílias e períodos. O que são famílias? As famílias, que também podem ser chamadas de grupos, são as colunas da tabela periódica. Então, olha só, a tabela periódica apresenta 18 famílias, ou 18 grupos. É só olhar aqui, o númerozinho de cima. Primeira família, segunda, terceira e assim por diante, até chegar na 18ª família, tá? E ela também é dividida em períodos. O que são os períodos? São as linhas da tabela periódica, Então, tabela periódica está dividida em 7 períodos, Primeiro período, segundo, terceiro e assim por diante, quarto, quinto, sexto e sétimo, tá? Então, a tabela periódica tem 18 famílias e 7 períodos. As famílias, nas famílias, nós temos os elementos que possuem propriedades parecidas, eles vão ter algumas características semelhantes. E nos períodos, nós temos os elementos que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, olha só, todos os elementos que estão no primeiro período da tabela, que no caso é só o hidrogênio e o hélio, vão apresentar uma camada eletrônica. Os que estão na segunda família, segundo período, vão apresentar 2 camadas eletrônicas. Os que estão no terceiro período, 3 camadas. E assim por diante, até chegar no último período, que é o 7º período, onde os elementos vão apresentar 7 camadas eletrônicas, tá? Então, as famílias são os elementos que possuem mesmas propriedades, semelhantes. E períodos são os elementos que possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, vamos para a primeira propriedade periódica, que eu posso dizer até que é a mais importante, porque se vocês entenderem essa propriedade, vocês vão entender todas as outras. Então, prestem bastante atenção, como que o raio atômico é definido, para que vocês consigam compreender todas as outras propriedades. Então, olha só, o raio atômico, quando a gente fala em raio, a gente lembra logo de esfera, não é isso? Então, o raio vai ser sempre a distância do núcleo, do átomo, até o último elétron. Então, olha só, ele pode ser definido como a metade da distância entre os núcleos de 2 átomos de um mesmo elemento químico. Então, considerando o átomo como esfera, olha o nosso desenho aqui, Eu tenho esse átomo e tenho esse átomo, O raio vai ser a metade da distância entre um núcleo e o outro, ou seja, vai ser a distância entre o núcleo e a última camada, tá bom? 2 fatores vão determinar o raio atômico. O primeiro fator é o número de camadas eletrônicas. Então, olha só, eu tenho aqui o esqueminha de 3 átomos presentes na família 1 da tabela periódica. Olha só, tenho o hidrogênio, que na verdade a gente diz que não tem família, mas ele está lá na família 1 por conta disso, que ele apresenta uma camada eletrônica. Então, o hidrogênio com uma camada eletrônica, depois vem o lítio com 2 e o sódio com 3 camadas eletrônicas. Percebam que a partir do momento que eu tenho um aumento do número de camadas, eu vou ter um aumento do raio atômico, não é isso? O hidrogênio tem apenas uma camada, o lítio já tem 2, Então, se está aumentando uma camada, vai aumentar o raio atômico. O sódio tem 3, então, se está aumentando o número de camadas, está aumentando o raio atômico. Então,
nós podemos dizer que o raio atômico ele vai crescer sempre de cima para baixo numa família. Então, olha só o esqueminha, ó. Como que cresce o raio atômico? Sempre de cima para baixo na tabela periódica, ok? Agora, se a gente olhar no mesmo período, bom, no mesmo período nós vimos que os elementos vão apresentar, né, os átomos dos elementos vão apresentar o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, olha só, o potássio, o cálcio e o escândio, eles estão no quarto período da tabela periódica. Se eles estão no quarto período da tabela periódica, eles apresentam 4 camadas eletrônicas, não é mesmo? Então, o potássio é um elemento, né? O átomo do potássio apresenta 19 prótons, né? Porque o potássio possui número atômico 19, então ele tem 19 prótons em seu núcleo, e o átomo neutro de potássio vai apresentar 19 elétrons na sua eletrosfera. O cálcio tem número atômico 20, então ele vai apresentar 20 prótons em seu núcleo, 20 elétrons em sua eletrosfera. E o escândio, número atômico 21, então ele vai apresentar 21 prótons em seu núcleo, 21 elétrons em sua eletrosfera. Então, ambos, potássio, cálcio e escândio, possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, que são 4. Então, seus elétrons estão distribuídos nessas 4 camadas. Mas percebam o seguinte, quanto maior o número atômico, ó, 19, 20 e 21, menor é o raio atômico. Por que isso acontece? Porque o potássio, por ter 19 prótons em seu núcleo, esse núcleo vai exercer uma atração menor sobre os seus elétrons. O que é isso? Núcleo é constituído por prótons, né? Prótons e nêutrons. Prótons são partículas de carga positiva e nêutrons são partículas que não possuem carga. Então, essas cargas positivas presentes no núcleo vão exercer atração sobre os elétrons, que são partículas de carga negativa, né? Vamos lembrar, cargas opostas se atraem. Então, existe uma atração entre os prótons e os elétrons. Quanto menor o número de prótons no núcleo, menor vai ser essa atração, prótons e elétrons. Então, ó, o potássio tem 19 prótons. O núcleo dele vai exercer uma atração sobre esses elétrons. Só que o cálcio tem 20 prótons e 20 elétrons. Então, esse núcleo, né, esses prótons vão exercer uma atração sobre esses elétrons. Uma atração que vai ser maior do que a atração exercida pelo núcleo do potássio, já que aqui eu tenho mais cargas positivas. E a do escândio, a atração exercida pelo núcleo do escândio, vai ser ainda maior do que a atração no cálcio, né? Porque eu tenho mais prótons. Então, gente, à medida que eu aumento o número atômico, eu vou ter uma maior atração do núcleo sobre os elétrons. Então, o que vai acontecer? Ó, tá atraindo mais, ó. Vai ocorrer uma contração do raio atômico, tá bom? Então, como que o raio atômico vai crescer na tabela periódica? Sempre de cima para baixo, devido ao aumento, né, do número de camadas eletrônicas, e sempre está direita para a esquerda, devido à diminuição do número atômico, que é quanto menos prótons no núcleo, menor vai ser a atração núcleo-elétron, ok? Então, eu coloquei aqui um esqueminha para mostrar para vocês, né, essa diferença de raio atômico, é só uma representação, tá bom? Então, dá para perceber, ó, eu coloquei aqui os elementos representativos, que é mais fácil observar, né, essa propriedade. É fácil perceber esse crescimento, né, do raio atômico à medida que a gente cresce aqui, ó, da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá bom? Agora, nós vimos lá na aula de estrutura atômica que o átomo ele pode ganhar ou pode perder elétrons, né? Formando o que a gente chama de íons. Nós temos 2 tipos de íons. Os cátions, que são aqueles íons de carga positiva que perderam elétrons. E nós temos os ânions, que são os íons de carga negativa que ganharam elétrons. Então, o que a gente tem que ter em mente? Ó, elétron, carga negativa. Se um átomo ganha elétron, ele está ganhando carga negativa. Então, ele vai ficar mais negativo. Vai aparecer o sinal de negativo aqui em cima. Agora, se ele está perdendo elétron,
ele está perdendo carga negativa. Então, ele vai ficar mais positivo, porque ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Então, vai aparecer o sinal positivo aqui em cima. Nós temos aqui a representação de um átomo neutro de cálcio e de um íon cálcio mais 2, ou seja, o átomo de cálcio perdeu 2 elétrons, formando o íon cálcio mais 2. O que acontece? No átomo neutro, nós temos 20 prótons no núcleo, já que o número atômico do cálcio é 20. Nós temos 20 prótons no núcleo e 20 elétrons na eletrosfera. Quando ele perde 2 elétrons, ele continua com 20 prótons no núcleo, mas agora com apenas 18 elétrons na eletrosfera. Então, olha só, a carga aqui, né, a atração exercida do núcleo sobre os elétrons é menor do que aqui, porque agora eu tenho essa atração de 20 prótons para apenas 18 elétrons. Então, essa atração sobre os elétrons vai ser maior. Se a atração é maior, o que acontece? Contração do raio atômico. Já aqui no nosso segundo esqueminha, eu tenho o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8. Então, o átomo neutro de oxigênio apresenta 8 prótons no seu núcleo e 8 elétrons na sua eletrosfera. Quando ele ganha 2 elétrons, para formar o íon O-2, o que vai acontecer? Ele vai ficar com 8 prótons no núcleo, porque no número de prótons a gente não mexe, né? A gente está colocando elétrons e não prótons. A quantidade de prótons vai permanecer a mesma. Então, a gente vai ter 8 prótons no núcleo e agora nós teremos 10 elétrons na eletrosfera, porque ele está ganhando 2, né? Então, vai ficar com 10 elétrons. Então, essa atração do núcleo sobre o elétron agora está dividida nesses 10 elétrons, né? Ou seja, vai ocorrer uma diminuição, né, dessa atração. Então, se ocorrer uma diminuição na atração, o que vai acontecer? O raio vai se expandir, vai aumentar, ok? Então, o raio do cátion sempre é menor em relação ao seu átomo neutro. E o raio do ânion sempre é maior em relação ao seu átomo neutro, ok? Então, vamos para um exercício da UERJ, tá? Vamos ler e vamos interpretar o conjunto de elementos químicos englobados no grupo 3 e no bloco F da tabela de classificação periódica dos elementos, com exceção dos actinídeos, é denominado metais terras raras. Gente, olha só. Conjunto de elementos químicos englobados no grupo 3 e no bloco F, com exceção dos actinídeos. Vamos olhar isso lá na tabela periódica. Olha só. Na tabela, né, nós vimos que eu posso ter a divisão de blocos S, P, D e F. Lembram disso? Lá na aula passada. Bloco S são família 1 e 2. Bloco P é essa galera aqui, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Bloco D são aqui os elementos de transição aqui do meio. E o bloco F é essa galera aqui, que a gente chama de lantanídeos e actinídeos, né? Devido ao seu primeiro elemento aqui, seu lantânio, e o segundo e o primeiro aqui de baixo, seu actínio, tá bom? Então, ele diz, né? Ele tá se especificando aí que ele tá falando dos elementos da terceira família do bloco F, com exceção dos actinídeos. Então, terceira família, tá vendo que o bloco F tá saindo daqui, Bloco F, com exceção dos actinídeos. Então, eu excluo esses aqui, ou seja, eu tô falando desses elementos aqui. Então, esses elementos aqui, que são chamados de elementos terras raras, ok? Então, vamos voltar lá pra gente terminar de ler nossa questão, né? Eles são chamados de metais terras raras. Esses metais são encontrados comumente na forma de óxidos, sendo o caráter iônico dos óxidos diretamente proporcional ao raio atômico do metal. O que quer dizer isso? Então, que o caráter iônico, ele vai aumentar, né, na mesma proporção que o raio atômico vai aumentar. Eles são proporcionais. Então, quanto maior o raio atômico, maior vai ser o caráter iônico do metal. O metal terra rara, componente do óxido de maior caráter iônico, possui o seguinte símbolo. Então, o que a gente quer? O metal terra rara com maior raio atômico, já que
caráter iônico e raio atômico são diretamente proporcionais. Então, vamos lá, ó, voltando. Como que o raio atômico cresce na tabela periódica? Nós vimos que é sempre de cima para baixo, numa mesma família, né? Devido ao aumento do número de camadas eletrônicas, e sempre da direita para a esquerda no mesmo período, devido à diminuição do número atômico. Então, olha só, como eles estão aqui no mesmo período, o raio atômico vai aumentar da direita para a esquerda, ó, em direção ao lantânio. Então, o lantânio é o metal terra rara de maior raio atômico. Então, por consequência, vai ser o metal terra rara com o maior, né, caráter iônico. Então, a resposta aqui nós já achamos, é o lantânio, ok? Então, uma questãozinha aí bem tranquilinha da UERJ sobre propriedades periódicas. Prosseguindo, a segunda propriedade periódica é a energia de ionização. O que é a energia de ionização? É a energia necessária para se retirar um elétron do átomo no seu estado gasoso e isolado. Então, olha só, vamos pensar pelo tamanho do raio atômico. Lembra que eu falei para vocês que se a gente entende raio atômico, a gente entende todas as outras propriedades, porque todas as outras propriedades vão se relacionar ao raio atômico, vão estar relacionadas ao raio atômico. Então, olha só, eu coloquei novamente o nosso esqueminha aqui dos 3 átomos, né, de elementos diferentes e com raio atômico diferente. Então, olha só, nós temos o potássio, que tem um raio atômico maior do que o cálcio, que tem um raio atômico maior do que o escândio. Quem que vocês acham, né? Qual desses átomos aqui que vocês acham que será mais fácil retirar o último elétron? Né? Quando a gente fala em retirar elétron, a gente tem que começar pelo último elétron. Eu vou tirar primeiro o último, depois o penúltimo e assim por diante, tá? Então, onde vai ser mais fácil tirar o elétron aqui? Aonde eu tenho o maior raio atômico ou aonde eu tenho o menor raio atômico? Quem disse maior raio atômico, acertou. Por quê? Porque aqui nesse átomo, né, no átomo de potássio, que tem o maior raio atômico desses 3 aqui, a atração exercida pelo núcleo ao último elétron é menor, né? A energia de atração que esse último elétron sente é menor. Por quê? Porque ele está distante do núcleo. Agora, aqui no átomo de menor raio, ó, o último elétron está pertinho do núcleo. Então, a atração que ele sente pelo núcleo é maior. Então, é mais difícil tirar esse elétron do que tirar esse aqui. Então, olha só, eu vou precisar de muito mais energia para tirar esse último elétron aqui, de onde o átomo tem um raio menorzinho, do que aqui. Aqui vai ser mais fácil, então eu vou precisar de uma menor energia. Então, como que a energia de ionização cresce na tabela periódica? Sempre, né, no sentido oposto ao raio atômico. Se o raio atômico cresce da direita para a esquerda no mesmo período, na energia de ionização ela vai crescer da esquerda para a direita, no sentido contrário. E se o raio atômico cresce numa família de cima para baixo, a energia de ionização vai crescer de baixo para cima. Então, olha como cresce a energia de ionização na tabela periódica, da esquerda para a direita e de baixo para cima, totalmente o inverso do raio atômico. Então, quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização, ok? Então, vamos para uma questãozinha aí. Olha só. A tabela fornece dados sobre as 4 primeiras energias de ionização de 4 elementos químicos. Então, nós temos o primeiro elemento químico com a primeira energia de ionização de 496 kJ por mol. Ou seja, essa é a energia para retirar o último elétron. Depois, para retirar o penúltimo elétron, eu preciso de uma energia de 4.563. Gente, olha a diferença de energia para tirar o primeiro e tirar o segundo. Muito grande, né? É muito mais fácil tirar o primeiro do que o segundo. Então, olha só. O elemento 2 tem uma primeira energia de ionização de 738 kJ por mol. Depois, né, esse valor dobra, né, vai para mais ou menos 1.450. Praticamente dobrou aí. No primeiro elemento, isso é muito mais que o dobro. Olha só,
eu passei de 496 para 4.563, ok? No elemento 3, eu estou passando de 418, que é a primeira energia de ionização, para 3.069. Olha só, muito mais que dobrou também, né? E no quarto, passou de 1.681, que é a primeira energia de ionização, a energia necessária para tirar o último elétron, para 3.375. Não é tão grande assim, né? Dobrou também praticamente. Dois desses elementos têm apenas um elétron de valência. Quais são eles? Gente, aqueles elementos que têm um elétron de valência, eles vão ter facilidade para perder esse um elétron que está na última camada. Só que para tirar o penúltimo elétron, o próximo elétron que já vai estar em outra camada eletrônica, né, uma camada mais próxima do núcleo, vai ser muito mais difícil. Então, a gente pode concluir a partir dessa tabela que os elementos que vão ter um elétron na camada de valência são os elementos 1 e elemento 3. Por quê? Porque a diferença da primeira energia de ionização para a segunda deles é muito grande. É muito grande, ou seja, tem facilidade em perder o primeiro elétron. Você pode ver que a energia nem é tão grande assim, né, para tirá-los em vista dos outros dois aqui. Mas para tirar o próximo, é muita energia, é muito grande a diferença. Então, ele tem facilidade para perder esse um elétron. Por quê? Porque ele tem apenas esse um elétron na sua camada de valência. Então, a resposta correta aí é 1 e 3, letra B, ok? Vamos para a próxima propriedade eletrônica, que é a eletroafinidade. O que é a eletroafinidade? Ou pode aparecer, né, nos livros aí, afinidade eletrônica, é a mesma coisa, tá? O nome já diz, ó, eletroafinidade, afinidade eletrônica, é a afinidade do átomo pelo elétron. Então, quando a gente quer tirar um elétron do átomo, a gente tem que ceder energia. Agora, se ele ganhar, se ele capturar esse elétron, ele que vai liberar a energia. Então, quanto maior a tendência de um átomo a ganhar elétron, mais energia ele vai liberar, tá bom? Então, a eletroafinidade pode ser definida como a energia liberada no momento em que o átomo isolado no seu estado gasoso captura, recebe um elétron. Então, quanto mais ele quer elétron, mais ele vai liberar energia, tá bom? Então, olha só, vamos novamente olhar para o raio atômico. Eu tenho aqui os 3 átomos, não é isso? Potássio, cálcio e escândio, que a gente já vem observando aí durante a nossa aula. Quem vocês acham que captura com mais facilidade o elétron, quer receber mais os elétrons? Um átomo que tem o seu raio grandão, tipo potássio, ou átomo que tem um raio menor, tipo o escândio? Quem falou escândio acertou. Por quê? Nós vimos que o escândio tem um raio menor, ou seja, a atração do núcleo sobre os seus elétrons é maior. Então, ele vai capturar muito mais facilmente o elétron, porque o seu núcleo está puxando mais, do que o potássio, que tem, a última camada distante do núcleo, ou seja, a atração do núcleo sobre esses elétrons é bem pequenininha. Então, ele não vai pegar com muita força o elétron. Já o escândio, que tem uma atração núcleo-elétron maior, vai pegar com mais força o elétron. Então, ele vai liberar mais energia, tá? Ele quer mais o elétron. Então, a gente pode ver também que a eletroafinidade cresce na tabela periódica no sentido oposto ao raio atômico. Quanto menor o raio atômico, maior vai ser a eletroafinidade, mas ele vai ter a tendência, né? Maior vai ser a tendência dele de capturar o elétron e maior vai ser a energia liberada quando essa captura ocorre, ok? Percebam que aqui no nosso esqueminha agora, nós excluímos os gases nobres, tá? Eles estão destacados aqui porque eles não, a gente pode dizer que eles não possuem uma eletroafinidade. Por quê? Porque os gases nobres, eles não têm tendência a receber elétron. Tá? Eles não querem ganhar elétron, eles já são estáveis naturalmente, tá? Então, eles não precisam ganhar
e nem perder elétron. Então, eles não querem ganhar elétron. Então, a gente diz que eles não têm eletroafinidade. Vamos para a próxima propriedade periódica, que é a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons para si numa ligação química. Então, agora a gente está falando de ligação química. Percebam que quando a gente falou em eletroafinidade, a gente até falou, né, da tendência que o átomo possui em atrair elétron, mas não numa ligação química. Agora a gente está falando de ligação química. Mas o raciocínio vai ser sempre o mesmo. Ó, tem o potássio, o cálcio e o escândio. Quem tem a maior tendência em atrair o elétron para si? Quem tem o maior raio atômico ou quem tem o menor raio atômico? Quem tem o menor raio atômico, né? Por quê? Porque a atração do núcleo sobre o elétron é maior, então ele vai puxar mais o elétron para si, ok? Então, a eletronegatividade cresce igual à afinidade eletrônica, no sentido oposto ao raio atômico, tá? Prestem atenção também que nós excluímos novamente os gases nobres, porque gases nobres não possuem tendência a fazer ligação química, tá bom? Então, olha só, qual vai ser o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Isso é muito importante, porque a partir daqui nós vamos falar depois de ligações químicas, nós vamos falar de teremos vários conteúdos em que a gente vai utilizar bastante esse conceito de eletronegatividade, tá bom? Então, a partir de hoje, eletronegatividade vai aparecer muito nas nossas aulas. Então, vamos lá na tabela periódica e vamos ver quais são os elementos mais eletronegativos da tabela. Olha só, vimos que a eletronegatividade cresce no sentido oposto ao raio atômico. Então, vai crescer sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima, ó, excluindo os gases nobres. Então, vai crescer assim, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, quem é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? O flúor. Isso foi até foi assunto de uma questão do Enem há pouco tempo, que perguntava, vou botar aí na listinha de vocês, que perguntava qual era o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? Ele perguntava lá as propriedades desse elemento e era o flúor. Depois do flúor vem o oxigênio e depois o nitrogênio. Então, é o que a gente chama de FON. Eu vou falar muito isso nas próximas aulas com vocês. O FON, que são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, voltando, vamos lá, paramos em eletronegatividade, ok? Vamos fazer uma questão. O mercúrio e o chumbo são ameaça constante para o homem. A inalação de vapores de mercúrio, que atinge os garimpeiros que empregam o mercúrio para extrair ouro, provoca vertigens, tremores e danos aos pulmões e ao sistema nervoso. No caso do chumbo, que sob forma metálica não é venenoso, seus compostos usados durante muito tempo como pigmentos de tintas podem ocasionar infertilidade e envenenamento plumbismo, que a gente chama de plumbismo. Causa provável da morte de alguns pintores renascentistas. Pela posição desses dois elementos na tabela periódica, podemos afirmar que o chumbo é mais eletronegativo do que o mercúrio. Vamos voltar na nossa tabelinha e vamos ver a posição desses dois elementos na tabela periódica. Olha só, o chumbo, que tem símbolo PB, tá aqui, ó, família 14 da tabela periódica. E o mercúrio, que tem símbolo Hg, está na família 12 da tabela periódica. Eles estão em famílias diferentes, ó, o chumbo na 14 e o mercúrio na 12. Mas eles estão no mesmo período da tabela periódica. Lembra, eletronegatividade cresce no mesmo período, sempre da esquerda para a direita. Então, quem é o mais eletronegativo? É o chumbo, não é isso? Ele que está mais próximo do flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, é fácil ver dessa forma, ó. Quem estiver mais próximo do flúor é sempre mais eletronegativo. Então, o chumbo é o mais eletronegativo aí da tabela periódica,
entre esses dois, não da tabela, né? Ele é o mais eletronegativo entre esses dois elementos, entre chumbo e mercúrio. Então, vamos voltar lá. Então, a letra A diz o seguinte: o chumbo é mais eletronegativo do que o mercúrio. Tá certo? Sim. Vimos, então, que está certo. Então, já achamos, né, a resposta da nossa questão, que é a letra A. E existe uma outra propriedade, que é a eletropositividade, que é o inverso de eletronegatividade. Se a eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair elétron, né, numa ligação química, a eletropositividade é a tendência do átomo de perder elétron, ou seja, o oposto da eletronegatividade. A eletropositividade também pode ser chamada de caráter metálico, tá bom? Por quê? Se a gente observar, né, a eletronegatividade ele está crescendo no sentido dos ametais. Então, os metais possuem menor eletronegatividade. Se eles possuem menor eletronegatividade, eles possuem maior eletropositividade, já que a eletropositividade é o oposto à eletronegatividade, né? Vai crescer no sentido do raio atômico, ó, de cima para baixo numa família, da direita para a esquerda num período, tá? Então, pode aparecer aí algumas questões com eletropositividade. É só você ter em mente que eletropositividade é o inverso de eletronegatividade e que ela vai crescer igual ao raio atômico. Tranquilo? Gente, então, nossa aula fica por aqui. Façam a lista de exercício. Qualquer dúvida, só entrar em contato, tá bom? Um abraço!